Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver phrasal verbs with get. Nós vamos ver phrasal verbos com o verbo get. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre phrasal verbos com o verbo get. Phrasal verbs with get. O verbo get, ele é um verbo bastante usado em inglês. Ele é um verbo bastante versátil, que a gente pode usar em várias situações. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala somente desse verbo, que é um verbo que é muito importante de você se familiarizar com ele. É um verbo que vai te ajudar bastante na conversação. E existe vários phrasal verbos com o verbo get. Nós não vamos ver todos os phrasal verbos com o verbo get, nós vamos ver alguns deles. Mas o que é um phrasal verbo? Um phrasal verbo é quando um verbo se mistura com uma preposição e essa junção muda o significado do verbo. Como, por exemplo, get through. Get through é um phrasal verbo que significa que você... ele tem o sentido de você terminar alguma coisa, de você concluir alguma coisa. Como, por exemplo, as soon as I get through my homework, I'm going to have dinner. Assim que eu terminar o meu dever de casa, eu vou jantar. Então, get through significa terminar, acabar uma tarefa, não? Aqui você poderia usar o finish? Poderia, não tem problema nenhum. É que a gente está usando os phrasal verbs. Maneiras diferentes de falar a mesma coisa, tá? Agora nós vamos ver o get together. O get together, ele significa você se reunir com alguém. Como, por exemplo, let's get together next weekend. Vamos nos reunir no final de semana que vem. Agora, o get together, ele também pode ter o sentido de você reunir as suas coisas, de você colocar junto as suas coisas. Como, por exemplo, get your stuff together so we can leave. Põe as suas coisas juntas, assim a gente pode ir embora. Então, colocar alguma coisa junta. E a gente pode falar esse get together também para pessoas. Como, por exemplo, you need to get yourself together. Você precisa se recompor, não? Você precisa se colocar, se recompor você com você mesma. Então, a gente pode falar também para pessoas e para as coisas também. Então, a gente viu aqui que o get together, ele pode ser usado de várias maneiras. Agora vamos ver o get over. O get over significa recuperar. Pode ser recuperar-se de uma situação, recuperar-se de um resfriado, de uma doença, como por exemplo, have some tea and rest, and soon you will get over your cold. Quer dizer, tome um chá, descanse, que brevemente você vai melhorar, você vai recuperar do seu resfriado. Nesse sentido de você recuperar, de você get over alguma situação ou de uma doença, pode ser também. O get along, ele tem o sentido de você se dar bem com uma pessoa ou não se dar bem com uma pessoa. Como, por exemplo, he doesn't get along well with his sister. Ele não se dá bem com a irmã dele. How are you getting along with your new neighbors? Como você está se dando com os seus vizinhos novos? Como você está se dando com os seus vizinhos? Então, o get along, você vai ver o get along muito com with, get along with. Não, porque vai ter muito essa pegada do with. É você se dar bem ou não se dar bem com uma pessoa. Bom, gente, agora nós vamos ver o get by. O get by, ele tem o significado de sobreviver. De você sobreviver sem muitos recursos. Como, por exemplo, I'm not fluent in French, but I can get by. Eu não sou fluente em francês, mas eu me viro, eu sobrevivo. Não? É aquele eu me viro. Quando você não tem muitos recursos, mas você faz alguma coisa, não sobreviver. Um outro exemplo. It's not easy getting by without a job. Não é fácil sobreviver sem um trabalho. Então, o get by, ele tem essa pegada de você sobreviver, você se virar, não? Nesse sentido, você se virar sem muitos recursos. Esse é o get by. Agora, o get behind é você
deixar alguma coisa para trás, no sentido de você ficar atrás. Não é no sentido de você se atrasar, mas no sentido de você alguma coisa fez e você se atrasou, no sentido de você se atrasar na matéria, como esse exemplo. Vamos de um exemplo. This semester, he got behind his classes because he was always absent. Quer dizer, nesse semestre ele ficou para trás nas aulas dele, porque ele nunca estava. Agora, não é questão dele chegar atrasado, é que ele ficou atrás. De repente ele começou a tirar um C em vez de um A, quer dizer, ele começou a ficar atrás. Bom, agora nós vamos ver o get on e o get off. O get on e o get off, eles são usados para meios de transporte. É você subir e você descer. Não, um exemplo. Get on the bus, subir no ônibus. Um outro exemplo. He was getting on the subway when I saw him. Ele estava entrando, subindo no metrô quando eu o vi. She got off at the wrong stop. Ela desceu no ponto errado. Agora, gente, quando a gente for falar de carro, táxi, não? A gente vai usar o get in e o get out. Tá? Porque tenha essa em mente que o get on e o get off, eles são usados para meios de transporte onde você pode ficar em pé, você pode andar. O carro, não, você é um meio de transporte que você entra, você não sobe. Mais ou menos por aí, tá? Porque a gente pode falar a bicycle, get on a bicycle. Não, porque você sobe na bicycle. Então ele tem, se você pensar um pouco dessa forma, você entende porque o carro é o get in e o get out, tá? Diferente dos outros meios de transporte, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos ver o get back. O get back a gente vai ver aqui no sentido de retornar, mais tarde. Como esse exemplo, he will get back to you as soon as possible. Ele vai retornar o mais breve possível, no sentido de retornar mais tarde. Eu vou te dar uma ligadinha mais tarde, eu vou falar com você mais tarde, nesse sentido que a gente está vendo o get back aqui, tá bom? Agora, o get across, ele tem o sentido de esclarecer, de você esclarecer uma informação, você passar uma informação, como por exemplo, I couldn't get my point across. Quer dizer, eu não pude esclarecer o meu ponto de vista, eu não pude esclarecer nesse sentido de você esclarecer alguma coisa, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, mais uma dica. Aqui no canal nós postamos dicas de inglês todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras temos um vídeo novo aqui no canal. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.